vamos a um fenômeno que a física clássica não consegue e não conseguia antes de 1905, né, explicar. Né? Ora, aqui estamos falando do Prêmio Nobel de Einstein, né, que conseguiu explicar esse fenômeno, conhecido como efeito fotoelétrico. Isso mesmo. Einstein nunca ganhou o Prêmio Nobel por conta das teorias da relatividade, não. Ele ganhou por conta da sua explicação do efeito fotoelétrico. Para ele, luz seria composta por partículas diminutas, chamadas ou denominadas fótons, né? Teoria absolutamente revolucionária, né? Porque agora coloca a natureza corpuscular da radiação, coisa que acho que Newton já teria, de certa maneira, pensado nessa possibilidade, né? De qualquer maneira, o que a gente vai fazer, né, não é explicar o efeito fotoelétrico, né? Se bem que a gente poderia chamar a atenção para algumas coisas, né? Por exemplo, por que acontece de imediato, né? E não demora um ano? Porque a teoria clássica também prevê que pode acontecer, mas não tão rápido, né? E depois também a questão da energia, né? Ser superior a uma energia mínima, né? Conhecida como função de trabalho, né? Vamos aqui, Cláudio, resumir, né, do que se trata o efeito. Mas vamos primeiro pegar aqui duas superfícies, né? Se pode arrancar elétrons, né, da superfície, né? São os mais superficiais, né? Mas elétrons desse material e desse material. Sim. É claro que o custo em energia para arrancar elétrons é diferente de um material para o outro. Depois o Cláudio vai chamar a atenção para isso. Olha só, eu ilumino, é isso, né? Sim. Eu ilumino essas duas placas e não é que começa a sair elétrons daqui, não é? É isso. É o efeito fotoelétrico. Ele é simples de ser explicado o que é o efeito, o que é difícil, e aí tomou a genialidade do Einstein para explicar, porque a física clássica não dá conta de explicar, não, né? Então, a questão da energia mínima, né, para arrancar, que é a função de trabalho, né? Mas existem outros aspectos que a gente não vai chamar a atenção. Agora, eu posso garantir para vocês. A física clássica prevê, porque o elétron ele é muito pequenininho, muito pequenininho. Então, para ele absorver a radiação eletromagnética, né, porque ela tem uma certa intensidade, né, então energia por unidade de área, e a área do elétron é muito pequenininha, muito pequenininha. Então, demora um ano, se for depender da física clássica, né? Einstein sacou que essas partículas carregam muita energia, então elas dão uma pancada, digamos assim, né, no elétron e arrancam os elétrons, né? Então, vamos lá, Cláudio. Essa experiência é uma experiência fundamental do ponto de vista da física quântica, né? Mas a física quântica para descrever a radiação, não a matéria, porque a física quântica para descrever a matéria, a rigor, né, seria a mecânica quântica, a primeira delas, né? Enfim, é isso que nós vamos agora, por meio do Cláudio, das experiências que ele sempre nos brinda, mas ele vai, em primeiro lugar, explicar que é o efeito fotoelétrico agora, olhando ali, não é isso? Então, vamos lá. Vamos fazer a demonstração. Bom, vamos usar, para visualizar esse efeito fotoelétrico, um eletroscópio, né? Então, o eletroscópio ele indica a quantidade de cargas que ele tem. Então, aqui uma haste metálica, né? E aqui dentro uma outra haste com um pequeno pêndulo, né? Olha, tá? Ele é um pêndulo muito leve, por causa das forças elétricas eletrostáticas serem muito pequenas, né? Então, ele é muito leve, qualquer quantidade de carga ele pode detectar, né, por meio da repulsão entre cargas. Então, vamos mostrar
inicialmente... Então, se cargas se acumularem aqui, ele vai desviar. Desviar, é isso, né? Isso que é o fundamental. Um eletroscópio. Eletroscópio. O ponteiro vai ficar com a mesma carga dessa Então, haste você principal. vai ilustrar agora como é que ele funciona, não é isso? Isso, exatamente. Então, eu estou pegando aqui um tubo de PVC transparente e papel toalha, né? Então, o atrito... Atritou, eletrizou. Eletrizou. E agora por contato. Por contato. Olha eu encosto. Olha só. A gente pode ver que o as ponteiro cargas sobe passaram daqui para lá. Por contato. Né? Então, se eu ponho o dedo, eu neutralizo. Vai neutralizar, né? Porque as cargas que estavam aqui passam para você. Cá, exatamente. Ou novamente, se tiver faltando carga lá, eu que forneço as cargas para neutralizar. Tá? Então, aqui é o eletroscópio, né? Vamos descarregar. E agora vamos colocar um metal de função de trabalho 4,1 eletronvolts, que é o alumínio, uma placa de alumínio. Né? Previamente eu dei uma limpada na placa. Então, um elétron para sair daqui, ele precisa de 4,1 eletronvolts, o mínimo. No mínimo, exatamente. Só o mínimo para ele sair, né? É isso aí. Okay. Exatamente, é a função de trabalho. Esse mínimo é a função de trabalho, né? Isso, a energia mínima para arrancar esse elétron. Né? Bom, então, inicialmente, eu vou atritar e eletrizar por contato. Ok. Ele adquiriu carga, porque você eletrizou, não é isso? Isso. Então, eu passei, né, cargas daqui para lá ou de lá para cá. Nesse caso, eu já sei que ele vai ficar com carga negativa. Ou seja, aqui está cheio de elétrons, né, e os elétrons, por contato, foram passados aqui para a placa. Então, ele ficou com excesso de elétrons, então. Exatamente, negativamente. Bom, inicialmente vamos incidir uma lâmpada de 150 watts elétricos, né? Só que é uma lâmpada incandescente. Então ele gera muito infravermelho e luz na faixa do visível, mais perto do vermelho, né? Amarelo, etc. Ele não é um comprimento de onda Isso tem a ver com a temperatura, né? A temperatura de cor, exatamente. Né? Então vamos incidir essa luz muito intensa, 150 watts. E não acontece nada. Não acontece nada, né? O ponteiro fica exatamente no mesmo lugar. Exatamente. Agora tem aqui uma outra lâmpada muito menos potente, né? Que são 10 watts apenas. Só que é uma lâmpada de mercúrio sem a camada de pó fluorescente. Então essa é uma lâmpada chamada bactericida. Né? Ela consegue eliminar bactérias, etc. da água. Então é uma lâmpada de ultravioleta. Então, quando eu incido essa lâmpada... Olha só, o ponteiro. O ponteiro rapidamente abaixa. Então, vamos de novo. Eletrização por contato. Carregou. Essa lâmpada não faz nada. E essa lâmpada descarrega muito rapidamente. O Einstein diria que os fótons que compõem essa radiação têm uma energia maior, não é isso? Do que esta aqui. Do que aquela lá. Isso, do que o infravermelho, né? Isso. Então, a energia do fóton, ele está associado não à intensidade da onda eletromagnética, né? Mas sim ao comprimento de onda, ou seja, a sua frequência. Então, quanto menor a frequência, quanto menor o comprimento de onda, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência da luz, né? E aqui, o comprimento de onda é grande, a frequência é baixa. Então, Cláudio, só para ilustrar, né? Ele estava com excesso de elétrons, não é isso? Isso. E com a radiação, ele arrancou os elétrons. E por isso ele voltou. Exatamente. Agora eu posso fazer... Então você demonstrou que ele arrancou elétrons. Arrancou elétrons. Agora eu vou carregar ele de outra forma. Não por contato, mas por indução e aterramento. Ok. Né? Eu não encostei. Agora ele está carregado com a carga oposta. Oposta, a carga positiva. Falta de elétrons. Então agora... Cargas positivas, portanto. Exato. Mesmo com a luz ultravioleta, o eletroscópio não se descarrega. Né? Por quê? Porque agora falta elétrons no material. Né? Se falta elétrons, já claro. Não tem elétrons disponível para arrancar. Fantástico, bonito. Fantástico, é isso mesmo. O acrílico também é a mesma coisa, só que o acrílico ele fica positivamente carregado. Ok. Então, nesse caso, né,
por contato. Ok, o efeito é o mesmo, O né? efeito Para é o qualquer mesmo. caso, né? É. Agora, por contato, né? Também não acontece nada. Né? Só que agora eu vou carregar por indução. Né? Indução e aterramento. Ok, aterrou. Então agora ele ficou com carga contrária disso daqui, que isso aqui é positivo. Que agora tem cargas negativas. Muitos elétrons. Então agora tem elétrons para serem arrancados, Exato. É isso, né? Olha só. Olha só, simplesmente retirou todos os elétrons que estavam aí. Em excesso. Que interessante. Bom, agora vamos fazer uma variação, que é usar essa outra placa que é de cobre. A função de trabalho maior um pouco. Um pouquinho maior, é 4,7 eletronvolts. Então, vou fazer a mesma experiência por contato. Então, vai ficar negativo, ou seja, excesso de elétrons. Né? E agora eu vou incidir a mesma radiação ultravioleta. E a gente pode perceber que ele vai descarregando, mas mais lentamente. Bem lentamente, né? Eu estou com essa energia quase, né, no limite. Então, função de trabalho maior, mais energia eu preciso para arrancar esses elétrons. Precisaria ser com uma frequência maior do que ainda, essa aqui, isso, né? uma radiação de frequência... O que é interessante, né, observar, né, naquelas experiências anteriores, que assim que você acendia, já começa o efeito fotoelétrico, né? É isso que era um problema para a teoria clássica. A teoria clássica, quando você faz as contas, demora muito tempo, um ano para arrancar. Né? Essa foi uma grande surpresa. Ok. E uma outra demonstração é como você pode barrar essa radiação ultravioleta, né? Então, por exemplo, isso aqui é um pedaço de acrílico. Para a luz visível, ela é transparente, quer dizer, a luz visível consegue passar. Né? Então, até que eu enxergo as coisas através dela. Mas ela é opaca para a radiação ultravioleta. Então, ela consegue, né, barrar a radiação ultravioleta. Então, é um filtro, né? Então, se eu quiser me proteger de radiação ultravioleta, eu posso usar, por exemplo, o acrílico. Né? Então, eu coloco aqui na frente e a gente vê que... Interessante. Né? Não acontece nada, né? A agulha fica exatamente onde começou. Aí eu tiro o acrílico, né? Aí ele interessante. Descarrega. Então, nesse caso, ele absorve a radiação. Muito bom. Belas experiências, né? E como eu chamei a atenção antes, né? Na realidade, essa experiência marca uma nova fase da física quântica, né? Que começou, na realidade, com Planck em 1900, né? Mas, de certa maneira, Einstein estava explicando um pouco também, né, da radiação do corpo negro, tá certo? O fato é que essa experiência realmente marcou época. A experiência, os problemas da física clássica, para explicar vários aspectos, a gente comentou só um, na realidade, né? Claro que também um pouco a função de trabalho, mas não o gráfico da energia cinética, essas coisas a gente não fez, né? Mas, de qualquer maneira, é isso. A experiência que deu o prêmio Nobel a Einstein quando ele explicou, fazendo uso da teoria corpuscular da luz formulada por ele.